Falar sobre aprendizagem é um grande desafio, né? Aprendizagem significa empatia com as pessoas, significa empatizar no sentido de perceber o outro. E empatizar com muita gente ao mesmo tempo numa sala de aula é uma tarefa extremamente complexa, né? Quando a gente faz uma apresentação, parece que é simples. É só chegar lá e fazer acontecer. Mas não é, né? É uma tarefa difícil, tá certo? E eu vou compartilhar com vocês algumas ideias, trocando experiências sobre esse processo de aprendizagem. Antes de tudo, é importante entender a motivação desse aprendizado, né? Nossa posição política com relação a esse aprendizado. Hoje o Brasil tem uma carência de mão de obra em todas as áreas, e essa carência, quando a gente fala carência de mão de obra, a gente está esperando que as pessoas desenvolvam-se para o trabalho, né? Isso é uma perspectiva de aprendizado, né? Muito da área da educação vai falar sobre desempenho do ponto de vista numérico, quanto se aprendeu, quanto se sabe, quantos por cento de matemática, de linguagem ou ciência se sabe. O investimento atual em educação no Brasil é meio que acontecendo nas pressas. Esse é o depoimento de um sociólogo que mostra que a elite brasileira é uma elite que vive dentro de uma bolha. Só que essa bolha começou a rachar. Então, para que ela não quebre, então começa-se um investimento em educação. Evidentemente que a gente precisa muito mais do que isso. Cada pessoa que está na nossa frente é um ser humano que a gente precisa aprender, né, o tempo todo a dialogar e a se desenvolver num sentido muito mais amplo, né, do que apenas esse. E quando a gente fala de aprendizado, e é sempre bom, numa oportunidade de encontrar com colegas, né, falar sobre por que a tecnologia, muito dificilmente, ela é apropriada pelo profissional de educação. Primeiro, porque é uma tarefa extremamente complexa você mediar o processo de aprendizagem. E segundo, porque carregamos conosco algumas crenças, né, alguns mitos, e esses mitos atrapalham, né, eles impedem, né, que a tecnologia seja incorporada. O primeiro é essa ideia do tempo da aula, né? O tempo da aula. Então, toda a tecnologia. Eu aprendi o WebQuest. Então, eu vou criar uma aula com o WebQuest, como se eu tivesse que ocupar todo o tempo da aula com o WebQuest, né? Não, agora é o outro. Eita, agora eu vou ter que fazer uma aula diferente. Então, eu vou aprender agora aquela outra ferramenta, vou ocupar uma aula com ela. Então, esse monólogo, né, é como se a gente estivesse saindo da época da música antiga, a música monotônica, para a música clássica, a música polifônica, certo? Eu vou mostrar uma figurinha que parece uma partitura, certo? Mas a tecnologia, a gente não dominou ela com fluidez nesse processo de mediação do aprendizado suficientemente para quebrar o paradigma desse espaço de sala de aula. Também o outro paradigma importante é o de avaliação, né? Posso fazer o que eu fizer, mas no final do semestre tem que fazer uma prova, né? Então é outro paradigma que nos atrapalha muito. O paradigma da solidão, né? Eita, eu vou ter que dar conta de todos os conhecimentos e habilidades para que essa aula aconteça. Eu não posso mostrar a minha fragilidade, né? Muito depoimento que eu escuto em escola, o professor, ele não tenta para não mostrar para o coordenador, o gestor, as suas limitações, né? Vai se mostrar, mas todo mundo tem limitação, certo? Todo mundo tem limitação, então ele não vai trabalhar sozinho. Esse é um mito antigo. Esse está cada vez engraçado. Quanto mais tecnologia, mais aumenta o mito e menos ele é verdade. Porque quanto mais o mundo fica complexo, mais eu preciso de um professor muito bom para fazer o aprendizado acontecer e dar significado àquilo, né? O outro eu não vou usar tecnologia porque os alunos não vão participar, certo? Vamos tentar, né? O outro, não vou conseguir perceber o que os alunos estão fazendo. Como é que eu vou acompanhar? Em parte isso é verdade, né? A tarefa fica muito complexa com tecnologia, como bem colocou o professor Jim no final da fala dele na abertura. O trabalho com tecnologia, ele é mais complexo, né? O outro é aquela coisa, quando eu levo os alunos para o laboratório, eles vão brincar. Depende de como você planejou. E aí eu vou voltar um pouquinho ao tema da aprendizagem, né? A grande preocupação dos
Gestores públicos é com os indicadores macroeconômicos. Você quer mostrar quantos por cento da população escolar brasileira tem um nível aceitável de educação. Hoje, em matemática, são apenas 12% da população brasileira que terminam a escolaridade obrigatória com o desempenho nota 6, numa avaliação internacional. Mas isso, se fosse esse o problema, nós já sabemos que nós vamos levar até 2022 para ter 70% dos alunos atingindo essa média. Mas esse não é o problema, esse é o problema do milênio passado, né? O paradigma passado, que era aprender a matemática, a linguagem. O que se coloca hoje é que os alunos que estão na escola, eles não têm a menor ideia qual é a profissão que eles vão ter daqui a 5 ou 10 anos. Só para dar um exemplo, no meu caso, eu fiz eletrônica na graduação, psicologia no mestrado, educação no doutorado e trabalho na informática. Então, ninguém podia adivinhar onde é que eu ia parar, né? Eu era uma aberração na época. Então, meus alunos, meus professores da engenharia deixaram de falar comigo. Eu nem fiquei chateado com ele. Mas hoje é a norma. As pessoas buscam esse tipo de intercâmbio. E quando a gente fala de resolver problemas, as competências de matemática, linguagem e ciência, elas são absolutamente menores do que as competências não cognitivas. E aí o grande desafio para o milênio, o profissional da educação e o profissional de tecnologia é como é que eu vou criar cenários educacionais que permitam o desenvolvimento de seres humanos com competências relacionais, de autoconhecimento, né, de convívio, de resolução de problema. Em 2008, numa conferência na China, os chefes de Estado, né, aí cada país vai declarar quais são as suas competências, declararam quais seriam as competências do milênio. São apenas 4, não tem nada a ver com matemática, linguagem ou ciência. Isso é, digamos assim, é o padrão, isso já tem que estar, né? A direção dos sistemas educacionais a nível internacional vão no sentido hoje de desenvolver estratégias de aprendizagem ao longo da vida, trabalho em equipe, resolução de problemas complexos, né? E de autorregular o seu aprendizado. Eu acho que Paulo Freire, em qualquer lugar que ele esteja, ele olha todas as conferências de educação no mundo e diz assim: eu não disse para vocês, eu não disse, né? O sujeito tem que ser autônomo do seu aprendizado, né? Desde a década de 70, Piaget já dizia a mesma coisa quando escreveu o livro sobre a educação, o que é que eu entendo sobre a escola, o papel da escola, quando ele criou as expressões heteronomia e autonomia. O processo de autorregulação, se você pegar o egresso do curso superior no Brasil, das licenciaturas, eles não têm autonomia, certo? O depoimento de muitos colegas que eles são muito dependentes da orientação, da instrução e do comando do professor, né? Ou seja, como é que a escola exerce seu papel? E aí vem uma questão muito menor, eu já vou começando a diminuir. Qual é o papel da tecnologia no desenvolvimento das competências metacognitivas ou não cognitivas? Porque o primeiro-ministro de Portugal, ele tem uma solução muito boa já para as competências cognitivas. E o estado do Piauí, que é um dos melhores indicadores no desempenho das escolas, também, né? Os diretores das melhores escolas do Enem no Brasil têm 2 soluções para a educação. É um professor que ensina direito e um aluno que estuda muito. Tá certo? Agora, a gente está falando que isso não é suficiente para as pessoas que vão viver, trabalhar e conviver no século XXI. Elas precisam ter competências ainda mais sofisticadas do que apenas o conhecimento básico escolar. E aí, nesse sentido, a aula e a escola, ela fica muito questionada porque ela separa tudo, ela segmenta tudo e ela não tem, ela não, digamos assim, ela não cria o cenário. Eu vou começar a inserir e vou começar a colocar a tecnologia onde eu acho que é o lugar dela, na prática do professor, na gestão escolar, certo? Então a escola tinha o papel de criar nessa juventude um cenário onde, ao ensinar ou participar dessa pequena comunidade, ele tivesse a oportunidade de se desenvolver, não só do ponto de vista cognitivo, mas do ponto de vista não cognitivo, né? Com as habilidades sociais, habilidades de convívio e de respeito ao meio ambiente, de uma forma muito sistêmica, muito ampla.
Quando eu falo de cenário, eu estou falando exatamente o que vocês podem imaginar, né? Eu estou imaginando um cenário, uma cena de teatro. A escola não faz isso, não proporciona, mas também não vou fazer crítica nenhuma à escola, tá certo? Acho que todo mundo trabalha para que ela funcione, ninguém trabalha para que ela não funcione, né? Mas o que é necessário, né, para que as pessoas se engajem? Elas têm que entender que aquela cena faz sentido na vida delas e elas vão participar desses cenários. As tecnologias, no passado e no presente, a gente não soube ainda colocar as tecnologias de uma forma correta no cenário da escola. As tecnologias são parte de uma cena. Imagine um palco, um tablado, tá certo? Eu tenho que atuar como professor, eu tenho que me engajar numa atividade que vai me proporcionar o desenvolvimento de competências, e a tecnologia está ali. Eu posso usar ou não, certo? É uma mesa, é um copo d'água, é um computador. A propósito, eu estava aqui na fala de Jimmy, eu estava conversando com o pessoal da oficina, né? Tem umas brincadeiras que eu coloquei para a oficina logo mais. Então, é parte da decoração, a tecnologia é parte da decoração. Muito superior ao papel da tecnologia é a competência da pessoa que é capaz de criar cenários interessantes, né? Como bem colocou o Luciano ontem também, tá certo? Como ele colocou essa coisa dos cenários. Os cenários, eles já são muito ricos em tecnologia nas escolas. No Brasil, 57% das escolas têm informática e acesso à internet. Não é a mesma proporção do uso disso. Esses cenários também acontecem fora da escola, quando você leva alguém ao cinema, né, aos equipamentos culturais das escolas. E esse cenário também está na casa das pessoas, né? Esses cenários educacionais, eles podem começar na casa da pessoa, passar pela sala de aula e concluir de volta num ambiente virtual de aprendizagem. E aí eu queria descolar um conceito do outro. Às vezes a gente pensa que todo cenário de aprendizagem é uma aula no sentido de tempo de escola. E aí eu queria descolar, porque fica mais fácil de você planejar, né? Quando você imagina o cenário educacional, a aula pode ser parte de um cenário, pode ser um cenário, ou pode ser maior do que um cenário de aprendizagem. E a tecnologia não precisa ocupar todo o tempo, nem do cenário, nem da aula, mas ela pode ser mobilizada de forma muito diversa no decorrer de uma aula. Eu posso fazer um pedaço expositivo, depois eu faço uma demonstração, depois eu espalho tablets e eu vou fazendo circular aquilo ali num cenário, né, maior de aprendizado. Ou seja, a minha percepção, que eu sou de tecnologia, tá certo? E nesse coletivo que aborda a problemática da aprendizagem mediada com tecnologia, o meu papel é criar, né? Eu participo da criação de ferramentas. Então, não faz sentido projetar uma tecnologia para usar em aula, certo? Então, eu tenho que sair de um paradigma. Aí, veja, esse aqui é a música do século XVI, a música... como é que é a música dos monges? Gregoriano. É um canto gregoriano, tá certo? A voz, só tem uma voz na música. E eu preciso entender como é que eu crio cenários que são polifônicos, certo? Eu tenho a sala de aula, que acontece nos mesmos tempos. Não vou desvalorizar esse espaço nunca. É um espaço privilegiado, é um espaço de convívio. Eu preciso aprender a legitimar, institucionalizar para todos os atores, pais, professores e alunos, outros espaços de convívio, né? Eu tenho aqui uma camada de internet, uma camada de celular, uma camada de televisão. Essas camadas se sobrepõem, certo? Como é que eu faço o planejamento de um cenário? Não é um planejamento de uma aula. O planejamento de uma aula seria isso aqui. O que é que eu faço em um tempo, 2 tempos, 3 tempos, né? Eu vou falar isso, depois aquilo. Mas como é que eu boto nessa prática do professor a constituição de sequências didáticas que são multimodais, certo? Que utilizam tecnologia. A tecnologia passa a ser um pouco mais necessária aqui, tá certo? Mas, de novo, ela está reduzida a ser um artefato que compõe a cena. É um objeto que compõe a cena, facilmente substituível. O que é mais fundamental nesse cenário é a possibilidade de o professor criar elos de interação entre o aluno e o aprendiz. Isso é uma referência
recente, uma publicação recente, que teoriza sobre as relações num referencial sócio-histórico entre o sujeito, o objeto e o professor. Ele pode ou não usar artefatos para para conseguir a efetividade da sua didática, tá certo? Então, eminentemente, a estrutura, né, não querendo ser estruturalista, mas utilizando o termo, não nesse sentido, mas usando de qualquer forma, a estrutura que perpassa todos os tipos de cenários, seja numa sala de aula, ou seja de uma forma mais multimodal, mais polifônica, é o nosso antigo fenômeno didático, certo? O professor vai mediar a relação do sujeito com o objeto. Agora, existem releituras possíveis dessa relação didática. Ela sempre vai existir. Ela vai existir numa relação formal, ela vai existir numa relação informal, tá certo? E aí, todas as vezes que eu insiro ou utilizo uma ferramenta diferente, um objeto diferente, numa visão sócio-histórica, eu transformo a estrutura dessa atividade. Tá certo? Então, o papel das tecnologias é o de compor isso aqui. E aí vem um desafio. Eu acho que eu utilizo muito essa leitura, a leitura sócio-histórica, a teoria da atividade, o modelo didático, entender a relação entre o aluno saber, a mediatização, etc., para projetar interfaces, projetar ambientes de aprendizagem. Mas, e como foi que evoluiu a didática na prática docente? Né? Por exemplo, quando eu faço o planejamento e entrego, né, o planejamento, eu dou para o professor, a escola, o programa, o nome, cada aula tem um nome. O que vai acontecer dentro daquela aula, ou entre uma aula e outra, fica ainda numa dimensão de um gênero oral, e muito assim, não é uma música qualquer, é um jazz, certo? Ele vai lá e toca a música, ele não está lendo, né, de forma coordenada, para saber qual é o momento que ele deve utilizar a tecnologia A, B ou C. Aí, nesse sentido, né, existe uma forma de você planejar tecnologia e uma forma de você planejar aulas, por exemplo, eu coloquei assim de propósito, certo? Isso aqui seria uma aula apresentada em forma de cenário. A gente fala tanto em cenário, né? O cenário é uma técnica utilizada na sociologia, na antropologia, no urbanismo, no design, etc., para que você elimine a ambiguidade da criação de alguma coisa. Quando você faz um planejamento e coloca poucas informações, vou utilizar o Word na minha aula de literatura. Mas como? Certo? Então, quando você escreve o cenário, da mesma forma que você faz isso para o teatro, ou para o cinema, ou para fazer um curta-metragem, o ator recebe aquele cenário, aquele roteiro, e ele sabe o que fazer. O diretor vai dirigir, certo? Mas ele não tem ambiguidade. Não depende digamos assim, eu não sobrecarreguei a demanda desse profissional que vai fazer acontecer o cenário educacional. Ele não tem que inventar na hora, certo? Isso é uma forma de planejamento numa apresentação com a técnica de cenário, certo? Isso aqui são 45 minutos de uma professora fazendo a alfabetização utilizando um tablet. Tá certo? Não é um treinamento e depois, ok, vá lá com seus alunos. Não. Isso aqui está detalhado, todos os pequenos gestos de ligar, desligar, pedir para o aluno fazer isso e aquilo. Quando você faz isso, eu vou pegar uma deixa do Jim, quando ele falou na fala dele sobre a visão. As técnicas de design, isso é uma técnica de design aplicada a planejamento de aula com tecnologia, certo? As técnicas de design têm o objetivo de antecipar uma visão de um cenário futuro. Ele pode servir para criar um artefato, como a gente utiliza muito, isso é um pedaço de um projeto, né, do design de uma aplicação para tablets, certo? E coincide com essa colocação dele. Eu preciso ter uma visão futura. Está aqui. Como vai ser a minha aula com tecnologia, tá certo? E aí o resultado disso é que você não tem uma colocação de cima para baixo, professor, vá lá e use a tecnologia. Você delega para o professor, em tempo real, fazer a criação, execução e avaliação de um cenário educacional. É uma tarefa extremamente complexa, certo? O uso do laboratório de informática, a literatura está abundante de resultados, dizendo que é um lugar
inóspito para o trabalho do profissional. Então, é importante facilitar esse planejamento, né? As tecnologias, elas podem contribuir na medida que elas facilitam isso, né? O planejamento e a execução, que elas permitem organizar sequências didáticas de curta duração e de longa duração, né? Que elas permitem dispor materiais antes dos encontros. E aqui, voltando àquela relação didática, na relação do professor com o aluno, eu alterei a função do professor, que era de reter a informação, mandei aquela informação antes da aula. Quando ele entra na sala, ele não é mais o mesmo professor e o aluno não é mais o mesmo aluno. Certo? Então, mas isso tudo precisa ser explicitado. Certo? Então, eu falo do meu lugar de tecnologia, mas eu digo, olha, tem uma coisa que está precisando evoluir do lado da didática, né? E dispor materiais antes dos encontros. Aqui tem uma outra visão, isso é uma interface da rede social Redu, onde você vê os módulos e os materiais, que cria essa situação, essa camada multimodal de colaboração antes e depois da aula, não compondo um cenário mais amplo, né? Eu posso permitir que os alunos discutam e apresentem, né, ou usem o gênero digital do fluxo, né, da rede social para acrescentar conteúdos, materiais e discutir. Eu posso criar instrumentos de avaliação, não porque eu vou pegar aquela nota e aquela nota vai para a caderneta, mas que ao receber o resultado de uma pequena prova que está num ambiente que ele faz em casa, ele possa tomar consciência do quanto ele já aprendeu. Tá certo? Então, avaliação no sentido de apoio ao processo de aprendizagem. Então, eu posso fazer, entre aspas, uma prova que eu faria apenas em sala de aula, mas eu posso fazer num dispositivo móvel na casa dele, com uma função diferente nessa comunidade de aprendizagem. Eu posso dialogar mais, né? Então, a tecnologia, nesses canais multimodais, ela contribui porque eu abro outros canais de comunicação, não só o face a face, ele é hiper importante. Também é outro mito que eu poderia ter colocado lá atrás, mas como eu sou muito cabalístico, eu gosto de parar no 7. Então, mas tem um outro que é, eu só posso educar se eu estiver no face a face. Não é verdade. Não é? Eu posso perceber o que os alunos pensam, né? Aqui tem outro mito que é, eu vou trabalhar mais. Tem uma aplicação mobile que te notifica toda vez que um aluno está com dúvida. Aí diz, peraí, eu não vou parar de trabalhar. Não é bem assim, né? A oficina que a gente fez ontem, meu celular tem aqui umas 20 e poucas notificações. Não significa que eu vou responder todas, mas o fato de ler assim rapidamente as 20, eu vou chegar lá sabendo se o pessoal gostou, não gostou, entendeu, não entendeu e coordeno o movimento. Então, é outro tipo de interação. E o que a gente tem que buscar é aumentar a efetividade dessa prática docente. Ok? O tempo? Faltam 2 minutos. Então, outra coisa é perceber o coletivo, tá certo? Rapidamente, isso aqui é um gráfico de desempenho e participação. O vermelho, ele está bom, o azul tá bom, o vermelho está ruim. Então, essa turma está mediana. Não vou fazer a pergunta para vocês por conta do tempo. Mas eu posso perceber o desempenho e a participação do grupo de forma muito rápida. Sim, mas e o qualitativo? Está no mural, eu posso acompanhar. Está no perfil daquela pessoa. Vou triangularizar as formas de perceber esse grupo. Tá? Eu posso comentar cada um dos materiais. Isso aqui eu altero a relação do aluno com o saber e o professor, porque, de uma certa forma, o que o professor apresenta não pode ser questionado. E aí, quando você usa a lógica de rede social na comunidade de aprendizado em escola, você empodera o aluno. Ele pode registrar por escrito ali a discordância ou a não satisfação dele com aquele material que foi utilizado. Você empoderou ele. É a oportunidade dele expressar a sua autonomia. Uma pergunta que sempre me vem é a seguinte: tem como moderar tudo que todo mundo fala? Eu disse, não. Se a tecnologia é exatamente para dar a oportunidade dele exercer seu livre... Eu esqueci do tradutor e comecei a aumentar a velocidade da voz. Desculpa. Então, a possibilidade dele exercer seu livre arbítrio, tá certo? Faltam poucas imagens. É exatamente você delegar para o aluno a sua autonomia de decidir o que é que ele deve falar ou não, tá certo? E era o último slide, tá? Eu mostrei aqui a interface de uma aplicação móvel
sem moderação. Ou seja, no ambiente educacional, digital, quando eu crio um cenário multimodal, não, pode ficar tranquilo, terminou aqui, certo? Então, eu não posso querer controlar o que todo mundo fala. É como alguém falar algo inadequado no espaço de sala de aula. Falar algo inadequado num ambiente virtual que está sendo visto por todo mundo é tão inadequado quanto. Mas eu tenho que dar a chance dele errar. Muitas. É um outro papel extremamente importante nesse cenário de desenvolvimento. Então, recapitulando, faltam 10 segundos, né? Eu preciso desenvolver a autonomia, a resolução de problema, o trabalho em equipe. A aula e a tecnologia que cabe dentro desse espaço não é suficiente. Terminou. Obrigado.